Então, gente, na nossa aula de arte, a gente vai estar falando sobre a arte pré-colombiana, tá? Então, vamos falar um pouquinho aí sobre esta arte, tá? Vamos conhecer aí os grupos dos maias, dos astecas, dos incas. Nós vamos aí explorar, conhecer, fluir e analisar criticamente práticas e produções artísticas, culturais, do seu entorno social, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais brasileiras e das diversas sociedades em distintos tempos e espaços, para reconhecer a arte de um fenômeno cultural, histórico, social e sensível a diferentes contextos e dialogar com a diversidade. Vamos estar aí problematizando questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas. Vamos analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, com suas histórias e diferentes visões do mundo. Então, vamos estar conhecendo aqui um pouco sobre a arte pré-colombiana, tá? E sobre a arte pré-colombiana, quem são os povos pré-colombianos? De onde eles vieram, onde eles habitaram? Então, os povos pré-colombianos, eles habitaram na América antes da chegada aí de Cristóvão Colombo, e são muitas as teorias sobre suas trajetórias. Uma das mais aceitas é que esses povos atravessaram o Estreito de Bering há milhares de anos durante a Era Glacial e se espalharam por todo o continente americano, algo que a gente estudou lá no livro 1 de História, acho que vocês se lembram aí que nós falamos aí sobre o Estreito de Bering, sobre a chegada do homem aí na América, como foi que isso tudo aconteceu. Então, vamos estar dando uma olhadinha aí, porque antes da chegada dos colonizadores, o continente americano ele era habitado por civilizações com conhecimentos avançados. Vocês lembram que nós também falamos, estudamos, falamos um pouquinho aí sobre eles. Eles desenvolveram sistemas matemáticos, possuíam formas de escrita, calendários, de enorme precisão e construíram centros urbanos amplos e alguns maiores que cidades da Europa daquela época. Então, essas civilizações foram chamadas de pré-colombianas porque já habitavam as Américas antes da chegada de Cristóvão Colombo. Então, pré-colombiana, ou seja, antes de Colombo. E eles viveram em diversas partes aí do continente americano, como nos lugares que atualmente estão o México, Honduras, Equador, Peru. Então, vamos estar dando uma olhada aqui, uma observada no que a gente está falando aqui sobre esses povos pré-colombianos. Então, consideram-se arte pré-colombiana as manifestações artísticas desses povos nativos da América Espanhola antes da chegada de Cristóvão Colombo em 1492. Então, a arte pré-colombiana, chamamos aqui, pela chegada dos primeiros europeus ao território americano, hábitos, tradições, crenças, elementos culturais muito ricos. Saúde. Grande número de peças em madeira, couro, metais, ossos, gelo e temas em gerais, que tem a religião, ações militares, cenas do cotidiano ou da natureza. Então, tudo isso aí faz parte da arte pré-colombiana. E os povos pré-colombianos, nós temos os maias e os astecas, que viveram aí a maior parte no México, e os incas no Peru. Então, as civilizações maias se desenvolveram na região de florestas tropicais, das atuais Guatemala, Honduras e Península de Yucatán, no sul do México, entre 2500 a.C. e 1400 depois de Cristo. Então, além de dominar complexos sistemas matemáticos e da escrita, os maias eram capazes de realizar avançados cálculos matemáticos.
E os maias, na arquitetura, templos muito altos, a contribuição deles é com templos muito altos, construídos sobre elevadas pirâmides maciças de pedra. Estão aí nas esculturas de artistas de grande perfeição e requinte. Também estão aí marcantes no teatro, máscaras, homens e mulheres representando animais. E eles são chamados de intelectuais do Novo Mundo por causa dos avançados sistemas numéricos e astronômicos da escrita hierográfica de seu complexo calendário. Não conhecem a metalúrgica e trabalham, sobretudo, com pedra e argila. Então, os trabalhos deles aí são em pedra e argila, então, pirâmides conhecidas como edifícios dos 5 andares. Então, eles não trabalhavam com a metalúrgica, e sim com pedra e argila. A pintura maia, grandes murais coloridos nos palácios, sinos com motivos religiosos ou históricos. Já os astecas, deixa eu ver aqui se tem. Já os astecas, aí nós podemos estar falando sobre eles. Herdam aí alguns elementos da cultura maia, então eles herdaram alguns elementos da cultura maia, como os templos edificados em plataformas, sobre pirâmides, esculturas de baixo relevo, ourivesaria. Muitas das esculturas astecas têm um ar macabro, e é comum encontrar máscaras de crânios humanos decorados. E a plumagem e as máscaras, expressões de grande importância aí na cultura dos astecas. Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui. E na arquitetura aí, Teotihuacan, arte asteca, nós temos a pirâmide do Sol, que são templos imponentes, bem como as pirâmides, e ornados de frescos, que são inscrições hieroglíficas e coloridas ilustrações. Tem que ser assim, quando a língua engancha. Estátuas e baixos relevos. Então, nós temos o destaque para a composição do caráter religioso. Então, nós temos aqui o calendário asteca, a Pedra do Sol, que é o centro da Pedra do Sol. Aqui, então, é a Pedra do Sol. Então, vamos ver mais aqui. E sobre os incas, eles fizeram a arquitetura simples, funcional, sem muita decoração, e eles destacam-se aí pela organização e edificação das cidades. Por exemplo, a construção de Machu Picchu, um local tão alto que permitiu que eles fizessem variadas observações astronômicas. Em Cusco, não é cuscuz, tá, gente? Em Cusco, capital do Império, encontra-se aí a Ituatama, uma espécie de altar estranho de pedras, tá? Então, ó, é arquitetura simples, sem muita decoração, com plantas regulares em xadrez oval, esculturas, cerâmica, ourivesaria. Então, os incas usavam as observações da Via Láctea, que chamavam de Rio Celestial, para prever o clima e conheciam como procissão ou solstício. Sobre as esculturas, destreza do ouro e a prata, que eles usavam aí para a decoração de portas. Muros como artefatos de adorno e objetos litúrgicos. E o quipu, que é o sistema contábil baseado em cordas de cores e tamanhos diversos. E aqui nós temos os palácios, templos e residências, plantas quase sempre retangulares. Quase sempre eles têm aí como blocos, tá? Então, nós vimos aí que a astronomia, a gente pode ver que a astronomia nas civilizações colombianas, elas estão marcadas aí pelos maias e pelos incas. E os maias, quando eles começaram a observar os céus e os fenômenos, o céu e os fenômenos celestiais movidos pela religiosidade, e os incas, a construção de Machu Picchu em local tão alto que permitiu que eles fizessem variadas observações astronômicas.
Os astecas, a economia deles estava ligada à pré-modernidade, chamada astrologia, e um dos calendários astecas tinha 260 dias, e não era baseado nos movimentos solares ou lunares, mas representava as divindades deles. Então, cada período de 13 dias era regido aí uma divindade. E agora, a gente depois vai dar mais uma entradinha nesse assunto em aulas futuras, aí a gente vai estar falando um pouco mais sobre esses povos, mas agora eu quero que vocês peguem um caderno de arte e vocês irão fazer aí uma atividade, onde vocês irão pesquisar, eu coloquei até na bússola, tem na bússola aí de vocês, tá? A seguinte proposta. Deixa eu interromper aqui esse compartilhamento para a gente estar podendo falar aqui sobre qual é a proposta que vocês têm aí na atividade de arte. Então, lembrando, vocês irão pegar o caderno, irão fazer a borda bonitinha, direitinho, e irão pesquisar imagens de Plaza de la Constituição, que é no Centro Histórico da Cidade de México, e que essa praça, ela mescla elementos da civilização asteca com aspectos incorporados pelos europeus. E você irá falar um pouquinho aí sobre essa Plaza de la Constituição, tá? Então, eu quero que vocês peguem o caderno, tá? Deixa eu só... Eita, como é ruim sem mouse. Meu mouse quebrou. Eu estou com o mouse do computador, mas eu não me agrado mexer no computador. Então, vocês irão pegar aí o caderno de vocês. Lembrando, cadê o estojo, amor? Lembrando de, pega sua canetinha, faz sua borda ao redor do... Deixa eu pegar aqui, ver se dá para ver. Faz sua borda ao redor aqui, tá? Você pode fazer caprichar do jeito que você quiser, fazer sua borda. Capricha, faz uma borda bem bonita, maravilhosa, linda, espetacular, tudo de bom. E lembrando que em seguida você vai fazer as linhas, tá? E que essas linhas, elas não podem passar a borda, tá? Então, você vai fazer aqui a linha. Ah, tia, é porque não deu. Então, se não dá, você vai separar a palavra e colocar na linha seguinte, tá? Ah, tia, ficou muita linha. Então, faça as linhas fraquinhas, não faça com muita força, porque se sobrar a linha, você vai e apaga. Não fica aquele caderno todo borrado, tá bom? Então, faz as linhas fraquinhas. Quando você terminar de escrever o enunciado, aí você apaga o restante da linha. Lembrando, gente, não passe da borda, tá? Tá escrevendo, não passe da borda, tá certo? A borda já é para você não fazer até o finalzinho da linha, senão vai ficar todo feio sua atividade. Tá certo? Então, eu vou mandar mais uma vez no grupo o enunciado. Tem na bússola que foi mandado para vocês, que tem na bússola, que eu sei que tem lá. Ó, tá aqui, tá certo? Que tem até os outros anexos. Então, tá lá na bússola, é só você prestar atenção. Ou se você estiver achando que tá ruim aí para visualizar, eu vou mandar agora no grupo, tá? Vocês terão aí 30 minutinhos para estar fazendo essa atividade. Então, você vai pesquisar, vai escrever aí sobre a Praça de la Constelación e, em seguida, quando a gente voltar, a gente fala um pouquinho sobre ela. Certo, amores? Então, vamos lá e até daqui a pouco com as nossas considerações finais da atividade, tá bom? Boa sorte e até já!